Eu sou Andressa Miranda e estamos começando mais um episódio do podcast Pensando Alto. A conversa de hoje é com o autor Pedro Maciel Chester, ou como ele assina, PM Chester. Ele é autor de alguns livros aí já, como Nós Estivemos Aqui, A Pele que Vestimos, Sal e seu novo livro publicado pela Pendragon, Anarcos. Começando a nossa conversa, é claro que o autor se apresentou um pouquinho pra gente e falou como ele começou na escrita. Olá, tudo bom? Meu nome é Pedro Maciel Chester, eu sou autor de romance e distopia, tenho 26 anos, eu moro em Paraíso e, bom, é uma honra para mim estar aqui, podendo falar um pouco do meu livro, dos lançamentos e tudo mais, e eu fico muito feliz pelo convite. Obrigado, Andressa. Minha formação é de publicitário, né? Eu sou publicitário, eu me formei em 2019. Desde então eu tenho trabalhado como mediador cultural, fotógrafo, cantor e outras coisas aí. Eu nunca me apego muito a cidades, eu não gosto muito também de me apegar a trabalhos, então, tipo, eu tô sempre mudando, que eu acho que, tipo, culturalmente isso muda bastante a minha visão de mundo e visão como escritor, sabe? Acho que quando você quer ser um escritor de verdade, você tem que estudar, você tem que entrar a fundo. E como eu tenho a meta de ser um best-seller ainda no futuro, antes dos meus 30, eu tô correndo bastante atrás de conhecimento literário, até de conhecimentos em relação à escrita, outros escritores, tudo que eu puder usar sobre narrativa, personas e personagens e criaturas, tudo que eu posso aprender, eu gosto de aprender e colocar no papel, sabe? Então, cada livro meu, quando surge a primeira ideia, eu tenho que mergulhar a fundo. Isso já me fez fraturar até uma costela quando eu estava escrevendo o Anarcos em 2021. Eu acabei indo pro hospital de tanto tempo que eu fiquei sentado na frente do computador. Eu ignorei até minha namorada, que hoje é minha noiva. E isso acabou sendo uma forma engraçada e trágica de eu fraturar uma costela. Mas é isso, ossos do ofício, né? Eu comecei a escrever por conta da minha mãe, né? A minha mãe sempre foi uma influenciadora, assim, no aspecto de escrita pra mim, porque ela amava escrever. Meus livros sempre são voltados à distopia, porque eu gosto do caos da destruição do mundo, assim, eu acho muito legal, só que eu sempre tento inovar. Eu não gosto muito de livros de zumbi, de vampiro, essas coisas. Não que seja ruim, tá? Só não me enquadro muito. Então, as distopias que eu crio sempre são com problemas, tipo, muito loucos. Por exemplo, e Nós Estivemos Aqui, a gente tem uma distopia que é um romance sobre duas pessoas que não podem se tocar por conta do calor humano. Então o Sol acaba sendo o maior prejudicial da Terra, entende? Já em Transtorn são super-heróis que estão querendo começar uma ditadura. Eu sei que agora em The Boys tá começando a ter essa parte, né? Vamos ter uma quinta temporada muito louca, mas eu escrevi isso em 2022 sobre uma ditadura que acontece assim por meio do olho de um herói, uma anti-heroína que tá frustrada, que não tem paciência com a atualidade da vida dela. E também tem todo o lance pós-pandêmico que a gente viveu e tudo mais. Eu meio que dei uma pirada e escrevi esse livro. E agora eu tô com Anarcos, que é uma distopia folclórica futurista. Eu chamo de cyberfolk. Eu fico até feliz porque eu tenho ganhado o título de algumas pessoas como criador do cyberfolk no Brasil. Então isso tá muito legal, porque, tipo, sem querer eu criei uma categoria. E isso, obviamente, foi na minha cidade, com alguns colegas e da minha antiga cidade que estão falando que eu sou criador, né? Não sei se é de fato, porque o cyberfolk nos Estados Unidos é o folclore de uma forma contada em músicas, filmes, só que totalmente desestruturada. Não é só puxando folclore, por exemplo. Tem a Cuca, sabe? Do jeito que ela deveria ser, por exemplo, a Cuca, uma velha bruxa com cálice de jacaré que come crianças. Não, é toda uma destruição, até mesmo das personas e da parte sociológica e tudo mais. Então eu acho isso muito interessante e eu gostei de trazer isso para o meu livro novo, que é o lançamento da Pendragon, que se chama Narcos, o Último Riso. Esse livro nada mais é que um livro baseado num senhor de idade, com uma certa idade, ele tem lá os seus 70, 80 anos, e ele tem uma dupla personalidade, que é um palhaço, que é totalmente psicopata, totalmente louco, e
acaba fazendo ele ter que sobreviver nesse mundo pós-apocalíptico com criaturas lendárias baseadas no nosso folclore, mas criadas por cientistas. Tem essa desconfiguração de, tipo, as lendas serem algo natural que foram criadas. No meu livro, a gente vive em 2097 e as criaturas são basicamente criadas com DNA de criaturas, tipo animais e humanas e outras coisas, sabe? Então é uma mistura de tudo. Então eu fico muito feliz de estar falando sobre ele e recomendo muito, se você gosta, se você é ouvinte, ama distopia, dar uma oportunidade para Narcos, o último riso, que está na Pendragon. Chester também falou sobre a Narcos, falou um pouco mais sobre o livro, né? Como eu pedi, já que eu tenho uma certa curiosidade e fascinação com livros de palhaços. Então, o autor falou um pouco sobre a Narcos, sobre a ideia de como surgiu o livro e as suas inspirações, como o filme Bingo. Então, o Anarcos ele foi o seguinte, eu assisti Cidade Invisível, né? Não vou falar que não foi por conta disso que eu fiquei fissurado em folclore, coisa do tipo. E acabou que, tipo assim, eu tava numa vibe de assistir Cidade Invisível, aí ao mesmo tempo eu tava assistindo American Horror Story, que tem uma temporada lá que tem os palhaços que fica aterrorizando no ano político, sabe? E aí, meu, acabou que, tipo, eu fui juntando tudo. E logo depois disso, eu entrei numa vibe de Jogos Vorazes. Eu falei, mano, e se eu criasse uma distopia com um cara que, tipo assim, ele não é jovem, porque, tipo, eu tava cansado um pouco de Maze Runner, dessas coisas de só ter jovem, sabe? O jovem salvando o futuro. Eu falei assim, um senhor de idade salvando o mundo, né? Do seu jeito, mas ele não quer salvar o mundo. Ele só tá ali porque tem que tá e ele faz parte daquele cenário. E aí, tipo, a Narcos foi disso. Eu pensei muito sobre palhaços também por conta de palhaços de hospital. Tanto que na minha história o Victor ele era um palhaço de hospital, sabe? Que cuida de criança e tudo mais. E eu conheci, acabei conhecendo um palhaço de hospital e ele era muito louco. Ele era muito louco também. Então, tipo, eu falei, cara, eu quero construir uma parada assim. E aí foi lapidando, sabe? Veio dessa ideia inicial e fui lapidando. Aí entrou o folclore, entrou a distopia, entrou várias outras coisas. Foi junção de várias doideiras que virou essa loucura toda que é o Anarcos do Último Riso. Então, tipo assim, eu fiquei muito empolgado de estar escrevendo o Anarcos, porque realmente é um personagem que, tipo assim, ele não dá pra se esperar. Até eu, quando eu tava escrevendo, não dá pra esperar nada. Ele é a essência do mal. Pra mim, no livro, sabe? Ele é manipulador, ele é psicopata, ele é louco. Diferentemente do Victor, que é tipo um cara depressivo, que ele tá sempre ali, tipo, meu, por que que eu tô fazendo essas coisas? O que que tá acontecendo? Ele nunca sabe o que que tá acontecendo direito, quanto a personalidade dele, que é ruim, tá fazendo um caos. Então, tipo assim, a gente tem essa dualidade que, tipo, o personagem sai da cabeça dele no aspecto de, tipo, fazer coisas quando ele tá dormindo, sabe? Então, tipo, é muito de tomar corpo, essa possessão da dupla personalidade. Eu ficava, nossa, que doideira. Foi assim que a Narco surgiu. O palhaço Gargalhada também surgiu do filme Bingo. Que eu assisti aquele filme e falava, meu Deus, eu preciso criar um personagem tão louco quanto esse aqui, cara. Porque o personagem de Bingo, pra mim, ele é um palhaço muito bem descrito. Sei que é baseado na história do Bozo, mas, tipo, cara, é muito bem descrito. Tipo, é uma narrativa que é muito coerente, sabe? Você vê o filme do início ao fim e você fala, caraca, é um filme bom. Um filme nacional bom que eu quero assistir de novo, sabe? Então eu queria trazer isso no meu livro também, de ter um palhaço que ele não se contém. Por exemplo, o palhaço do Bingo, ele não é um psicopata, ele é só um palhaço que é usuário e tudo mais. E eu falei, e se esse palhaço aqui não se, sabe? Não ficasse contido? Então, tipo, veio aí a essência do palhaço, da loucura. E aí eu juntei um pouco com Laranja Mecânica, com aquela parte gore, tipo, que é a crueldade. Eu queria mostrar a essência humana também da atualidade dentro desse palhaço. Porque hoje em dia todo mundo tá meio louco. Então eu falei, cara, é isso. Eu acho que o personagem que eu mais gosto também, além do Victor, é o Gargalhada. Porque eles são uma dualidade de, tipo assim, empatia e ódio, sabe? É muito bom. E aí, chegando num tópico mais geral, o autor falou sobre as suas inspirações, sobre os autores que o inspiram, seja do gênero que ele escreve, seja de outros gêneros, mas principalmente, né, pela questão da escrita.
Sim, sim. Eu gosto muito do Stephen King, eu acho que é Gillian Flynn que fala, que é a autora do Garota Exemplar, o Blake Crouch, que é da Matéria Escura, e o Afonso Solano, sabe? Ele é nacional, ele é o autor do Espadachim de Carvão. Eu acho que a escrita dessas pessoas aí, desses escritores, é altamente inspiradora, em vários sentidos, desde o sentido de performance de personagens até a construção assim de ganchos e também o universo. Então, eu acho que é muito interessante. Eu sei que cada um não tem nada a ver com o outro, né? Por exemplo, a Gillian escreve suspense, o Afonso Solano já é fantasia, o Blake Crouch já entra numa vibe mais assim sci-fi. É uma junção de tudo, sabe, que eu gosto. Então, eu acho que esses quatro aí são os mores, assim, tipo, os escritores que eu realmente acompanho e gosto, além também do Neil Gaiman, que é muito, assim, me agrada o estilo dele, aquela vibe preto e branco, meio de cur. Nossa, eu gosto pra caramba, eu gosto muito. Tudo que tem a ver, assim, meio com esse mundo dos mortos, igual o Tim Burton gosta, eu gosto pra caramba. Tipo, na faculdade me chamavam de Pedro Burton. Tinha um professor que me chamava de Pedro Burton por conta de eu gostar tanto do Tim Burton. E na época eu tentei fazer um filme slow motion. Não deu muito certo, porque eu acabei perdendo as peças de tudo que eu tinha montado, mas eu sempre fui fissurado nesse mundo dos mortos, assim, né? Nas doideiras do submundo, sabe? Dessas coisas bem fantasiosas, assim. E também eu gosto bastante do Edgar Allan Poe. É uma escrita mais robusta, eu falaria, tipo, uma parada mais séria, sabe? Mais antiga, mas eu gosto pra caramba. E Tolkien, né? Tolkien não posso deixar de fora. E chegamos então no assunto processo de escrita e, claro, não poderia deixar de perguntar sobre os projetos futuros. O que a gente pode esperar do autor? Então, eu gosto de fazer a ideia central, sabe? A ideia central eu sento e penso, tipo, vai ter folclore, vai ter isso, igual eu falei anteriormente. Quais personagens são, que mundo eles estão, isso daí eu gosto de estruturar. Mas, depois que eu estruturei isso, eu deixo fluir. Então, tipo, eu sento e se eu precisar ficar dias lá na frente do PC escrevendo, eu escrevo. Eu gosto de deixar fluir. E, pra minha sorte, eu quase não tenho bloqueio criativo. Então, tipo, flui muito bonitinho, assim, sabe? Só que, obviamente, não fica perfeito. Então, eu sempre escrevo, sei lá, os 10 primeiros capítulos, depois eu releio, vou estruturando, tipo, não gostei disso, não gostei disso. Eu sempre tenho um manuscrito do livro impresso, tanto das vezes que eu estou escrevendo, por exemplo, dos capítulos que eu estou, quanto do livro completo. Depois que eu faço a revisão, deixo ele bonitinho, aí eu peço pro meu capista, que é o Leonardo Zamproni, fazer a capa, e aí a gente deixa bonitinho, aí eu tenho um manuscrito. Aí, depois de uns meses que eu deixo o livro respirando, eu leio novamente para ver se tá tudo do jeito que eu gostaria e de como eu acho que o leitor pegaria a história e entenderia, sabe? Até mesmo nos plot twists. Eu sempre penso assim, cara, seria um livro que eu ia gostar e comentar? Então, tipo, os plot twists dos meus livros sempre tem que ter uma estrutura. Pelo menos o final do livro sempre tem que ter uma estrutura de assim, meu Deus, eu não sabia que era isso, sabe? Então, a parte que eu mais trabalho é o plot twist e o início. Então, eu tô escrevendo já a sequência de Anarcos, porque eu tô contando com o sucesso do primeiro. Então já teremos uma sequência aí, se tudo der certo nos próximos anos. A história eu não posso contar muito, porque pode estragar o final de Último Riso, então eu não vou falar muito. Mas eu não pretendo parar de escrever, tô escrevendo alguns contos para tentar participar de concursos, e eu espero que boas histórias venham. Só que ultimamente eu tô querendo dar uma pausinha aí para trabalhar melhor na divulgação de todos os livros que eu tenho, né? Já são 6. Eu acho que esses livros precisam de uma atenção melhor. Então, por enquanto vou divulgá-los. Porém, a sequência de Anarcos já tá em andamento. E quase finalizando a nossa conversa, o autor contou pra gente aonde a gente pode encontrar os seus livros, né?
Os meus livros vocês podem encontrar no Kindle Unlimited, eu acho que é assim que fala. Ele está disponível lá na Amazon gratuitamente para quem tem o Kindle. E para quem não tem, ele está no valor acessível. Eu coloquei lá porque eu quero ter leitores. Então, tipo assim, se você não conseguir comprar o livro, fala comigo que eu disponibilizo de graça para você pegar lá, tá bom? O Transtorne é da editora Atlântico com Chiado, então vocês podem encontrar no site da editora Atlântico e da editora Chiado. Vocês também podem encontrar o Anarcos, o Último Riso, que é o meu novo lançamento pela loja da editora Pendragon. E é isso. Eu espero que vocês gostem bastante dos meus livros. Você também, Andressa, eu acho que você vai gostar bastante do Anarcos. E eu tô ansioso para saber o que vocês vão achar do plot twist final e se ele merece uma sequência ou não. E, gente, para finalizar aqui, eu gostaria de agradecer o espaço. Muito obrigado por ter me colocado aqui no Pensando Alto. Eu fico muito feliz por estar fazendo parte desse podcast. Então, de coração, obrigadão pela força também, porque isso está me ajudando a divulgar o meu trabalho. E para você, ouvinte, gostaria muito que vocês colocassem isso na cabeça de vocês. Apoiem a literatura nacional. Os escritores do Brasil precisam do seu apoio, porque é muito caro ser um escritor no Brasil. E é um sonho árduo. Nem todo mundo gosta de ler, nem todo mundo te apoia para comprar seus livros. Então, se você tem algum amigo que escreve, apoia divulgando pelo menos a capa do livro dele, falando, olha que legal, comentando. Ajude os escritores independentes, ajude qualquer escritor que você conheça, porque isso pode levar ele a outro patamar e é um caminho muito árduo. É isso que eu gostaria de dizer para finalizar aqui. Muito obrigado por tudo e foi uma honra para mim participar desse podcast, viu? E sempre que eu puder estar voltando, eu conto com o seu contato, tá bom? Muito obrigado por tudo e é isso. Espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer. E este foi então mais um episódio do podcast Pensando Alto. Eu sou Andressa Miranda e estive conversando com o autor Pedro Chester, autor aí de Anarcos, falando sobre o seu último lançamento, pela Pendragon. Então, quem tiver curiosidade e interesse em conhecer o autor, recomendo que façam. Vou deixar as redes sociais dele aqui na descrição, como sempre, assim como o link para quem quiser ler e ir procurar, saber mais sobre Anarcos. Vou ficando por aqui. Quem tiver, aos autores, que tiverem interesse em também participar do podcast, podem entrar em contato comigo através do Instagram Pensando Alto 19. E nos vemos no próximo episódio. Até lá!